Desde o Templo de Salomão, você vai ser orientado, a exemplo dos casos verídicos que vamos exibir neste programa, que vai provar a você que está viciado, desenganado, depressivo, endividado, sofrendo com problemas hereditários que destruíram a vida dos seus avós, tios, primos, destruiu a vida dos seus pais, dos seus irmãos e agora está destruindo a sua vida. Eu vou provar à luz da palavra de Deus que quando você decide buscar em Deus o milagre, a transformação sua e da sua família, o Espírito de Deus ilumina a sua casa, ilumina a sua mente, ilumina o seu ser. Veja o que disse o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, quer dizer, em um lugar alto, e dá luz a todos que estão na casa. Essa luz aqui representa o Espírito de Deus, que quando entra em ação no corpo, na vida de alguém, esse alguém ilumina toda a sua casa, toda a sua família. Você que diz, bispo, a minha família, a minha casa está destruída pelos vícios, pela incredulidade, pela violência, pela traição, pela mentira, pelos ciúmes. Meu amigo, Deus escolheu você. Como é que é? Deus escolheu você, eu afirmo, para que através de você, o seu Espírito, o Espírito Santo, que é luz, venha iluminar toda a sua casa. Você está duvidando? Preste atenção, porque eu vou provar com casos verídicos que essa palavra de Jesus é verdadeira. Mesmo com todos os esforços, o mal tem entrado em muitos lares. Filhos estão virando a cabeça. Casamentos estão sendo destruídos. Pessoas estão morrendo por dentro silenciosamente. Se por um lado há uma voz que diz para você, não tem mais jeito, do outro há uma voz mais forte dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sobre esta palavra, daremos início à Semana da Salvação da Família. De 14 a 21 de fevereiro, um grande clamor será levantado para que haja mudança e salvação de toda a sua casa. Em um papel, escreva os nomes dos familiares que precisam de salvação. Estes serão mergulhados no azeite, símbolo do Espírito Santo. Neste domingo, 14 de fevereiro, às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Antônia Cristina Costa Ferreira e eu sou mãe da Yasmin Ferreira. Eu tive um problema muito sério com a minha filha. Nasceu prematura gemelar e desde que nasceu foi detectado um problema. Durante o parto, ela teve uma hemorragia numa veia que libera o suor. E essa hemorragia causou a hidrocefalia, desenvolveu a hidrocefalia. O médico colocou o bebê no meu colo e me disse que eu tinha uma plantinha, um vegetal para levar. Tanto é que isso foram horas depois do nascimento dela. Eu levei Yasmin para casa, e Yasmin começou com 2 meses e 15 dias, começou a desenvolver a cabeça dela. A cabeça dela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu passava nos médicos, só que eles não enxergavam que ela estava com um problema, que ela era um bebê diferente. Logo eu percebi que ela era diferente, porque ela era um bebê que não reclamava, que não chorava, que não suava, estava sempre limpinha. Por quê? Porque o líquido estava todo acumulado na cabeça. Levei a Yasmin para o hospital, Yasmin ficou internada, e aí veio a primeira cirurgia, onde foi colocada uma válvula e um catéter para drenar esse líquido. Yasmin foi para casa, Yasmin andou, Yasmin falou, Yasmin cresceu, desenvolveu com cuidados especiais. E com 12 anos, Yasmin parou, travou na escola. E eu levei ela de volta para o hospital. Aí o que aconteceu? O médico descobriu que esse aparelho tinha
dado disfunção. Estava pequeno para ela. E fez mais uma cirurgia com 12 anos. Voltei para casa com a Yasmin. Só que quando voltamos para casa, depois que foi liberada da cirurgia, tudo isso, Yasmin começou a sentir uma dor. Que não tinha um motivo, não era uma dor de cabeça normal. Não era uma gripe, não era uma garganta inflamada. Yasmin começou a gritar com essa dor. Voltei para o hospital com Yasmin e desde então, dos 12 anos até os 16 anos, Yasmin sofrendo, fazendo tratamento, usos de remédios caríssimos, remédios caros que eu tinha que lutar muito para poder bancar. Eu já era da igreja, eu já estava na igreja. Então eu não aceitei, porque eu já estava lutando há muito tempo. E eu sei que Deus cura, eu sei que Deus salva, eu sei que Deus liberta, eu sei que Deus transforma. Então eu falei, ué, estou fazendo alguma coisa errada. Continuei levando Yasmin, fazendo o tratamento, ela continuou fazendo o tratamento. Eu não parei, não é que eu parei o tratamento, eu continuei o tratamento. Os médicos cuidavam dela e passou por mais uma cirurgia. Nessa cirurgia, o aparelho drenou, hiperdrenou e deu um coágulo no cérebro dela. Não tinha mais o que fazer, porque já tinha tirado o coágulo. Depois que drenou, que tirou, a Yasmin continuou com dor, continuou gritando, continuou sofrendo, à base de morfina, e eu não tinha mais o que o homem fazer, não tinha mais. Continuei firme na presença de Deus, não duvidei do poder dele. No hospital, eu usava olhinho na cabeça, usava olhinho nos lençóis, usava olhinho na boquinha do remédio, eu usava olhinho em tudo. Porque eu creio que quando a gente usa o óleo, a gente está se enchendo da presença do Espírito Santo. É o que eu creio. E hoje, Yasmin está firme na presença de Deus, Yasmin está bem, participo de todos os propósitos, mas o meu olhinho é diário, é constante. O azeite consagrado, eu não posso abrir mão disso. Para sair de casa, para cuidar da minha família, para cuidar da minha alimentação, para cuidar de tudo. Eu sou firme no propósito do olhinho. Yasmin foi curada. Em 2018, os médicos chamaram a família para se despedir da Yasmin. Porque foi mais cirurgia, veio outras cirurgias depois disso. Vieram outras cirurgias depois de ter drenado o coágulo e tudo, do médico ter chamado a família para se despedir. Eu fui para casa com a Yasmin. E Yasmin está curada. Yasmin se formou esse ano. Yasmin agora dança balé, que não é fácil dançar balé. Esse ano Yasmin já está voltando para frente, está chegando na faculdade. Então, uma criança que até 2017, 2018 não podia viajar, fazer uma viagem longa, nem de carro, nunca tinha entrado no avião, hoje está dançando balé. O uso do óleo é primordial. Você tem que usar o óleo todos os dias. É todos os dias. Você tem uma dor? Você vai para o médico? Antes você usa o olhinho. É assim que eu faço. Tem que ir, mas tem que usar o olhinho. O olhinho é prioridade. Na minha vida, o olhinho fez a diferença. Foi o milagre de Deus através do olhinho. Ainda que você esteja sofrendo, a exemplo da filha da senhora Antônia, por 16 anos, ainda que você tenha escutado do especialista, olha, é melhor levar para casa e que vocês se preparem, vocês devem se despedir porque ela tem poucos dias de vida. Ainda que o problema seja grave, todo problema de saúde é grave, mas quando envolve a cabeça, mais ainda. Essa mãe, ela não duvidou do poder de Deus, ela creu, ela não ficou na dependência de especialistas, médicos, clínicas, ainda que a filha dependia de aparelhos para viver, estava desenganada pelos homens, mas não por Deus. Ela, agora, com o Espírito de Deus, ela foi a luz para iluminar a sua casa e a sua filha foi curada, através da unção com óleo. O óleo que simboliza o Espírito de Deus. Quando a gente se unge com óleo consagrado, a gente fica iluminado. É isso que vai acontecer com você
e com esse familiar seu que está desenganado, viciado, depressivo, neste domingo, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, no encontro com o Espírito Santo, na entrada, diante da porta formosa, que representa Jesus, que separa a vida horrorosa para uma vida formosa. Você vai receber a unção com óleo. Se você tem um frasquinho, você recebeu esse frasquinho com óleo na Igreja Universal há 2 semanas atrás, traga o seu frasquinho que nós vamos colocar uma gota do óleo, símbolo do Espírito Santo, para que você e a sua família seja iluminada. Vamos começar um propósito de salvação pela sua família. Serão 7 dias de oração, de jejum, à meia-noite, aqui no altar do Templo de Salomão, para a salvação da família. Você anima os que lhe ouvem? É a pergunta. Quando você fala, as pessoas são animadas ou ficam desanimadas? Por exemplo, quando você ouve os bispos, pastores, os membros da Igreja Universal, a senhora Antônia, por exemplo, você ficou animado ou desanimado? Animado. Sabe por quê? Porque em nós está o Espírito de Deus, que é luz. Meu amigo, quando você fala, se as pessoas ficam desanimadas, é porque em você não está o Espírito de Deus. Mas quando a gente fala e as pessoas ficam animadas, então é porque em nós há luz, em nós há o Espírito Santo. Por isso, vamos buscá-lo neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Eu passei a beber por dia mais de uma garrafa de cachaça. A minha esposa, cada dia ela tinha uma doença diferente. Eu ganhava bem, mas o dinheiro que eu ganhava era para remédio, bebida e vício. Meu nome é Walter Torres da Silva. Atualmente eu sou empreiteiro de construção civil. Eu sou nascido no sertão do Piauí, do Nordeste, né? Fiquei aí no Nordeste até os 8 anos, como a gente teve uma vida difícil por causa da seca. E meu pai acabou migrando para São Paulo. Meus pais não tinham uma situação boa, então eu tinha que gerar o meu próprio dinheiro. Então, desde novo, eu trabalhei. Meu pai trabalhava no ramo da construção, passou a ser empreiteiro também. Com 14 anos, eu fui trabalhar de sócio com meu pai. 18 anos eu já trabalhava por conta, já tinha 22 funcionários. E assim fui crescendo, fui trabalhando, ganhando dinheiro, mas o dinheiro entrava por uma mão e saía pela outra, né?
E aí, aos 26 anos, por aí, eu conheci a minha esposa. E a gente achou que as coisas iam dar certo. E cada dia as coisas davam mais errado. As brigas aumentavam, o vício aumentava. Eu passei a beber por dia mais de uma garrafa de cachaça. A minha esposa, cada dia ela tinha uma doença diferente. Onde a gente morava, a gente conhecia quase todos os hospitais, porque quando não era minha esposa, era minha filha. Eu ganhava bem, mas o dinheiro que eu ganhava era para remédio, bebida e vício. Era isso, sabe? Não tinha visão de nada. Eu nunca tinha ouvido falar em dízimo, fidelidade, em nada. Assim, no centro espírita, o que a gente aprendia é que a gente tinha sempre que dar o melhor. Então a gente fazia sempre o melhor para as entidades, mas a gente não tinha o melhor. Dava sempre o melhor, mas para Deus errado. E foi isso que me revoltou, porque eu falei para Deus, assim, eu cheguei num dia e fiquei revoltado lá dentro do centro espírita e falei para Deus, só no pensamento, falei, meu Deus, eu estou aqui, mas eu estou procurando o Senhor. Se esse lugar aqui é teu, eu quero que o Senhor me responda. Se não for teu, eu quero que o Senhor me responda agora. Me dá uma luz no fim do túnel, porque eu estou cego, não estou vendo nada. Me ajuda, me socorre. Assim que eu terminei de pensar, veio um pai de santo e falou comigo assim, olha, meu amigo, o que você quer não está aqui. Você vai numa igreja, fala com o homem de branco e faz uma campanha de 7 dias, que é lá que está o que você quer. E vai embora porque você está atrapalhando o nosso trabalho aqui. Aí eu lembrei da Igreja Universal, que eu já tinha ido há 5 anos antes, eu tinha ido umas 2 vezes na Igreja Universal, só que eu via aquelas manifestações e eu falava, isso é tudo lorota, isso é uma cambada de ladrão, esses caras só querem meu dinheiro. Mas só que a semente ficou plantada. E aí foi quando, nesse dia, eu lembrei. Eu falei, é na Igreja Universal então, porque na Igreja Católica não é, porque eu já fui lá, o padre falou que não pode resolver esse meu problema, ele não pode me ajudar. Então, no final da reunião, o pastor me chamou e falou, meu amigo, a luta vai ser grande, mas se você quiser, aqui tem jeito. Eu falei, então era só essa palavra que eu precisava ouvir, porque eu já fui em vários lugares e para mim, em lugar nenhum teve jeito, porque tudo que ele me orientou, eu coloquei em prática. Logo em seguida, nas pregações, eu fui orientado a ser dizimista. Então, daquele dia para frente, a minha vida mudou. Tudo que ele pregava, eu colocava em prática. Então, minha vida mudou rápido. Em todos os sentidos. A minha esposa, que era um poço de doença, foi curada. Eu que tinha problema no coração, já tinha dado, acho que umas 3 paradas cardíacas, era viciado, tinha o coração inchado. Assim, nem quando eu percebi, já tinha mudado. O dízimo, para mim, é uma coisa assim que faz parte da minha vida. Eu, antes de qualquer coisa, quando eu recebo, eu já separo os 10%, porque eu entendi o que Deus fez na minha vida e continua fazendo os livramentos todos os dias. Quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, Deus já me abraçou, já invadiu a minha vida. Tudo que eu procurava na minha vida era ter paz, porque eu não tinha paz. Era uma vida assim, atribulada 24 horas por dia. Assim que eu fui batizado com o Espírito Santo, acabou. Por exemplo, esse ano que passou agora foi um melhor ano, mesmo com essa pandemia, mas foi o melhor ano para mim. Quer dizer, foi ótimo. Eu já entrei o ano fechando outros orçamentos, outros contratos. E assim, estou cheio de obra, estou cheio... Para falar a verdade, eu nem dou conta de atender a minha clientela. Hoje, Deus me colocou numa clientela selecionada. E assim, eu não vou atrás de ninguém. Os clientes que me indicam, então é eles que me procuram. Hoje eu me dou o luxo de escolher o cliente que eu vou fazer, porque como são muitos, comprei uma esquina, montei uma esmalteria para minha esposa. Essa semana passada a gente inaugurou também um salão de cabeleireiro. Quer dizer, a gente estamos prosperando, estamos crescendo e estamos indo. Eu tenho uma vida, sabe, de paz, não me esquento a cabeça com nada, porque eu sei que Deus é comigo. Assim como eu sou com Ele, eu sei que Ele é comigo. Então é uma coisa recíproca. Até quando você vai ficar gastando dinheiro com medicamentos, tratamentos, doenças que não são superadas
Os medicamentos, os tratamentos, os médicos não conseguem curar. Até quando você vai ficar gastando dinheiro com vícios? Até quando, meu amigo? Eu pergunto, você vai ficar recebendo, quer dizer, o dinheiro entra, mas não para na sua mão, você não compra nada, você não faz nada, você vive mal, come mal, veste mal, mora mal, o transporte é precário, tudo na sua vida não tem qualidade. Até o dia em que você decidir fazer o que fez o Sr. Walter. Ao invés de você ficar aí criticando, julgando, ao invés de você ficar aí duvidando da palavra de Deus, prove essa palavra. Faça uma prova, como fez ele. Se não acontecer nada, você vai ficar sabendo que a palavra de Deus é mentirosa e que nós somos impostores. Mas vai acontecer. O que aconteceu com o Sr. Walter vai acontecer com você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Este homem, mesmo em meio à pandemia, tem prosperado, ficou liberto dos vícios, a esposa, a filha ficaram curadas. Deus só precisa de uma pessoa, uma só da família, que creia, que busque, que vá, que lute. E através desta uma pessoa, toda a sua família vai ser salva. Foi o que aconteceu com a família do Sr. Walter. Deus está chamando você, Deus escolheu você. Ah, mas eu sou velho, eu sou muito jovem. Não importa, mas eu não tenho formação universitária, acadêmica, e quem disse que você tem que ter alguma formação? A nossa formação tem que vir daqui, ó, da palavra de Deus, e não do que os homens dizem. O que importa é o que Deus diz, Ele tem a última palavra. Agora, você tem que obedecer, você tem que crer. Eu pergunto, quem está no topo da sua agenda? Deus ou o trabalho? Deus ou o trabalho? Você coloca no topo da sua agenda trabalho, vive se matando, trabalhando igual um escravo. Olha só o que você tem? Nada. Olha o que você conquistou? Nada. Você desfruta do quê? Nada. Meu amigo, usa a cabeça, usa a fé inteligente. Você é um ser inteligente, nós somos inteligentes. Se você usar a sua fé na palavra de Deus, Deus não vai lhe decepcionar. Ele vai mudar a sua situação, mesmo em meio à pandemia. Você vai receber o Espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Ele vai guiar os seus passos. O que dava errado vai começar a dar certo. E até o que der errado vai ser para o seu bem. Vai funcionar. Você vai prosperar, porque Deus vai lhe guiar. A religião é uma postura intelectual e moral que resulta numa crença. Mas o que dizer quando esta crença não surte efeito algum na vida de quem se entrega a ela? O que dizer de pessoas que vivem dias conturbados pela falta de tranquilidade interior? E é esse um dos motivos que faz com que muitas pessoas decidam chegar ao Templo de Salomão. Aqui elas encontram algo simples, gratuito, porém tão difícil de ser encontrado nos dias atuais: a paz de espírito. Acompanhe alguns relatos que demonstram do porquê o Templo de Salomão ser considerado uma casa para todos os povos. Oi, meu nome é João, eu não frequentava nenhuma denominação e eu tinha uma curiosidade de conhecer o Templo de Salomão também. E chegou um dia que eu tive essa curiosidade, eu acabei vindo, fui bem recebido, não tem preconceito nenhum a respeito de religião, como as pessoas falam lá fora, né, que paga para entrar aqui não paga nada também. Eu entrei e fui bem recebido, todas as pessoas são bem educadas. Espiritualmente, quando eu entrei a primeira vez dentro do templo, eu percebi uma paz, que é uma paz diferente, né? Muito diferente. Fez bem para mim, eu me senti bem. O que me chamou também bastante atenção aqui foi a estrutura, que é quando a pessoa passa de frente ali, não tem como não perceber, né? Uma estrutura desse tamanho, uma obra gigantesca. E a segurança também aqui é bem reforçada. A primeira vez que eu vim aqui no templo, eu saí diferente. Eu entrei de uma forma e já saí de outra forma, já saí espiritualmente bem, em paz, tranquilo comigo mesmo, pé no chão. E experiência como essa não tem. Para você poder saber como que é o trabalho aqui do Templo de Salomão, é só você vindo mesmo para tirar suas próprias dúvidas. Meu nome é Estefânia, eu nasci em berço católico, né? Quando eu cheguei aqui no Templo, né, de Salomão, o que me chamou mais atenção foi a busca do Espírito Santo, porque a gente não conhece uma verdadeira busca.
Na Igreja Católica, pelo menos, eu não tinha esse momento com Deus, né? E aqui não, aqui eu encontrei essa busca. E então é como se apenas o nosso corpo ficasse aqui, a nossa alma ela se transportasse para o céu. É algo que não tem explicação, né? Então é isso que me faz chegar aqui no templo. Muitas das vezes a gente escutava que era pago, que estacionamento era pago, né? Palestras, enfim. Só que aqui não é pago. O estacionamento é gratuito. Tem vagas assim que, olha, pode vir sem preocupação. A energia aqui eu não sei nem explicar. É algo que transborda, é um pedacinho do céu. E quando você pisa assim, aqui no templo, você sente que ele está aqui. A presença dele está aqui. Eu não estou querendo me desfazer de nenhuma outra, assim, nenhuma. Mas eu acho que vocês deveriam experimentar essa energia, esse momento, essa busca aqui, porque realmente existe e é real. Meu nome é Rafael de Almeida Santos, né? Eu venho de outra denominação, de outra igreja, né? Afastado há mais ou menos uns 2 anos, enfim, e pela televisão eu conheci, né? Tive esse convite e falei, vou lá, né? Hoje é a minha primeira vez aqui. No primeiro momento é um lugar muito acolhedor, né? As pessoas com bastante respeito, você chega, eles vão lá, né, te abordam, perguntam como que você está. Aqui eu me senti muito bem acolhido pelas pessoas que aqui estão. Sobre a energia do local, é extraordinário. Primeiro que é uma estrutura muito grande, é algo assim que você, aos olhos, é lindo de ver, né? E espiritualmente, desde que a gente chega, já passa uma paz muito grande pra gente. Cheguei aqui, não me cobram nada. E outra coisa também, não me cobraram se eu sou católico, se eu sou evangélico, enfim, não me cobraram nada, né? E eu fiquei muito surpreendido e muito feliz com isso. A Estefânia teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo aqui no Templo de Salomão. Deus quer que você o conheça, perceba ele. Se ele existe, você tem que percebê-lo, você tem que conhecê-lo. Você não pode se contentar só em ouvir falar de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Você tem que conhecê-lo. Ele mesmo afirmou para que sejam minhas testemunhas. Quer dizer, para você ser testemunha, você tem que conhecer, você tem que estar presente. Por isso a importância de você vir ao Templo de Salomão. Talvez você diga, mas a distância, o cansaço, as críticas dos familiares, você tem que vencer tudo isso. A exemplo do João, que diz, eu não tenho religião, mas veio aqui e sentiu uma paz fora do comum. O Rafael disse que aqui ele se sentiu orientado, abrigado, tudo impactou o tamanho do templo, a recepção e a reunião. Essas pessoas, sendo católicas, não tendo religião ou frequentando uma outra denominação, elas vieram, elas ouviram, elas tiraram suas próprias conclusões e tiveram uma experiência pessoal com Deus. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo, neste domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo para receber a unção com óleo. Se você não tem um frasquinho, nós vamos ungir você. Vamos lhe ungir. Mas se você tem um frasquinho, nós vamos colocar uma gota no frasquinho, para que o Espírito Santo venha iluminar você e, através de você, toda a sua casa seja ela iluminada, como eu li no início do nosso programa. Tudo vai mudar se você conhecer ao Deus vivo. A exemplo das pessoas que têm testificado, que conheceram a Deus, tiveram uma experiência pessoal com Deus, quando decidiram buscar o Espírito Santo aos domingos, ao pôr do sol, colocando assim de lado tudo e priorizando o Espírito de Deus. Meu nome é Dilma da Silva Lopes, tenho 61 anos, sou aposentada. Eu sou uma pessoa que veio lá do interior da Bahia. Eu cheguei em São Paulo com mais ou menos 8 anos de idade. Tinha uma família bastante problemática, pai viciado, os irmãos tudo viciado.
Foi uma vida de muito sofrimento. Durante muitos anos, só sofrimento. A gente não encontrava saída, porque era um sofrimento atrás do outro. Muito problema, muita briga, né? Até que, quando chegou uma certa idade, assim, que eu já fiquei assim, a partir de 19 anos, 20 anos, comecei a pensar, não, agora eu vou casar, por quê? Porque eu não quero mais viver essa vida que a minha mãe vive, eu não quero viver igual a minha mãe. Eu quero ter uma vida diferente, quero ter uma vida melhor, né? Então eu pensava que se eu me casasse, a minha vida ia mudar. Conheci alguém, namorei, noivei, casei. Mas depois de um tempo de casado, eu percebi que foi pior do que com a minha mãe. O meu esposo, ele era um homem viciado, muitos vícios. Vício de bebida, vício de drogas, prostituição. Aí veio a minha primeira filha. E assim que a minha filha nasceu, ela também já nasceu já com problemas. E o médico falava que não tinha cura, era uma anemia crônica que não tinha cura, era muita correria, todo dia no médico, eu passava a noite inteira no médico com ela. Foi tudo muito difícil. Aí o que eu fiz? Fui para casa dos encostos. Aí foi que a coisa piorou mesmo. Aí foi que o negócio ficou feio mesmo. Aí danou tudo, aí minha filha ficou mais doente ainda. Aí o marido, chegou uma época em que ele foi embora de casa até. E foi muito sofrimento, mas muito mesmo. Eu tenho uma cunhada que ela já estava na igreja. E até então eu não sabia. Ela falou, o que você tem? Eu falei, tudo que você imaginar de ruim está acontecendo comigo. Aí ela falou, tem uma igreja aqui pertinho, de Deus. Eu falei, então me leva lá, porque eu já não sei mais onde ir, já não sei mais o que fazer. Foi aí que ela me levou na Igreja Universal. Aí eu fui para a igreja, comecei a lutar por minha filha, pelo marido. No primeiro dia, minha filha foi curada. Aí, aquilo chamou muito a minha atenção. Aí eu pensava assim, alguma coisa tem nessa igreja, porque o médico falava que não tinha cura e a menina foi curada. Falei, eu vou ficar aqui para me ver o que tem aqui, né? Que eu ouvia falar do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus pregado na cruz. O Senhor Jesus morto. E aí eu descobri que não, que o Senhor Jesus não estava morto, ele estava vivo. Comecei a buscar pelo marido, o marido foi se libertando aos poucos. Ele começou a ir para a igreja aos poucos também, ele se libertou dos vícios, se libertou das amantes, me libertei de tudo, marido liberto, filha liberta. Mas até então eu não sabia do batismo com o Espírito Santo. Eu ouvia falar, mas eu não sabia o que era o Espírito Santo, como era o Espírito Santo. Aí eu procurei me informar o que é o Espírito Santo e para que o Espírito Santo, né? Aí eu comecei a buscar e lutar e buscar. Eu deixei tudo de lado, parei de lutar pelas outras coisas, que no caso eu precisava lutar pela vida financeira, parei de lutar por tudo e comecei a lutar para que eu viesse a alcançar o Espírito Santo. Comecei a buscar, fazer propósito. Numa quarta-feira, 3 horas da tarde, a gente fez um propósito para quem não tinha Espírito Santo. E aí eu me lembro que nessa quarta-feira foi muito interessante. Aconteceram várias situações para eu não ir para a igreja nessa quarta-feira. Aí nessa quarta-feira o pastor chamou todo mundo lá na frente e eu saí correndo, né? Quando ele chamou, porque eu no caso eu já sabia o que era o Espírito Santo, quem era, porque eu ouvia falar, né? Falei, eu quero esse Espírito Santo. Aí eu saí correndo, fui lá na frente. É como se eu tivesse me transportado. Eu subi até o céu. Foi muito bom. A partir daí a minha vida mudou. Aí tudo começou a andar. Eu fiquei bem, acabou a depressão, marido ficou bem, filho ficou bem, ficou tudo bem. Até a vida financeira, tudo mudou. Veio uma força que eu não tinha, um conhecimento que eu não tinha, uma certeza que eu não tinha, certeza da salvação, certeza de que tudo ia mudar, certeza de que ali eu ia ter uma nova vida. E aconteceu. A partir dali, a minha vida realmente mudou. É uma força que vem de dentro de você. Não é algo que alguém falou. E a partir de ali, eu conheci o Espírito Santo. Não fiquei no ouvir, alguém falou do Espírito Santo. Não, eu conheci. E Deus, o Espírito Santo é para nos preparar também. Para aquilo que está vindo lá na frente. Para coisas grandes, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins. Eu estava bem, estava tudo bem. Tudo caminhando bem.
estava abençoada, família abençoada. Aí eu resolvi fazer exame de rotina, como todo ano a gente faz exame de rotina, a mulher costuma fazer. A médica me disse que eu estava com um tumor na mama e esse tumor era câncer. Ela já falou assim, é câncer. Você vai fazer exame de biópsia para você saber se é benigno ou maligno. Meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos, sou filho da Dilma. Ela chegou, contou sobre a gente que estava com câncer e eu, de certa forma, não entendi, porque câncer na minha mãe, pra mim, não é nada. Pra mim, não tinha como ter câncer nela, porque minha mãe era uma rocha, não tinha nada parava ela. Mas até então eu fiquei tranquila, o tempo todo tranquila. Era como se ninguém tivesse dito pra mim, você está com câncer. É como se a médica tivesse dito pra mim, você está com uma gripe. Aí ela falou, olha, é maligno e é classificação 5. Aí fui me informar, classificação 5 é uma classificação onde já está bem avançado. Tudo bem, fiquei tranquila da mesma forma. Durante o tratamento, eu não desanimei, apesar do sofrimento, apesar da angústia, da dor que eu sentia, de queimar lá dentro, eu cria. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. Então eu usei a minha fé o tempo todo. Em nenhum momento eu desanimei. Fazia unção com óleo, sempre. Inclusive, cheguei até a lavar a mama com azeite. Porque eu cria que o milagre ia acontecer. Eu tinha certeza disso. Eu participava de tudo, eu nunca fiquei de fora de nada. Participava de reuniões, de propósito, fogueira santa, tudo. Tudo que era para fazer, eu usava a minha fé. Era de fé em fé. Não desanimei nunca de nada. Até que chegou um dia em que alguém falou assim para mim, você continua nessa igreja com tudo isso? Eu disse agora que vou ficar mais firme ainda, cada vez mais firme. Por quê? Porque o Deus que eu creio não vai me curar, Ele já me curou. Por mais que o médico seja bom, inclusive o médico disse para mim isso, o médico me disse. A gente perguntou para ele, quando ele deu o diagnóstico, a gente perguntou, doutor, qual a chance de cura? O médico disse, nenhuma. Quem cura é Deus. O médico faz a parte dele, mas quem cura é Deus. Sabe? O médico falou isso. Às vezes a pessoa pega o óleo, a água, é só um óleo, é só uma água. Essa pessoa não tem noção do que ela está falando. Esse óleo, essa água pode curar alguém. Pode curar uma pessoa que é viciada. Pode curar um câncer. É só a pessoa crer. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Eu estou curada, nada de depressão, nada de câncer, nada de câncer, estou muito bem, graças a Deus. A cura da minha mãe foi um milagre, o maior milagre que eu vejo naquela casa. Porque aquilo deu forças para ela, fez ela se levantar ainda mais, ela já era forte e após o câncer ficou mais forte ainda. Hoje eu reconheço que o Espírito Santo é tudo para mim, não me falta nada. Graças a Deus não me falta nada. Tenho família abençoada, marido liberto, completamente liberto. Meus filhos estão todos na fé. Minha filha é obreira, minha filha foi curada, completamente curada, casada, obreira. Meu filho também está na fé. E eu estou aqui, bem de saúde, graças a Deus. Nenhuma dor de cabeça eu não tenho. Minha vida é completa. Eu estou feliz em todos os sentidos. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo, hoje não me falta nada. A senhora Dilma foi uma esposa frustrada, já que o seu esposo era viciado e a traiu muitas vezes. Depois, o problema com a filha. Depois, ela contraiu câncer. Ela tinha tudo para duvidar de Deus, duvidar do poder da fé, duvidar de que um dia seria feliz. Mas a senhora Dilma, ela decidiu crer em Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Então ela recebeu o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, ela foi transformada. Ela venceu todos os problemas pessoais, porque mesmo com o Espírito Santo, nós temos problemas. Mas com o Espírito Santo a gente vence. A gente vai para cima, a gente tem direção, a gente tem sabedoria, a gente tem força, a gente tem coragem. Sem o Espírito Santo, a gente não tem direção, a gente não tem força, a gente recua, a gente duvida.
E o próprio neto confirmou tudo o que essa avó passou, enfrentou e venceu. Porque batizada com o Espírito Santo, meu amigo, a gente é luz. Por isso nós vamos iniciar um propósito neste domingo de 7 dias de oração e jejum à meia-noite pela nossa família, para que você seja cheio do Espírito Santo e através de você a sua família seja toda ela iluminada. Se você diz, eu preciso disso, eu preciso ser salvo, eu preciso que a minha família seja salva, então esse propósito é para você. Chegue cedo aqui no Templo de Salomão, traga o frasquinho com óleo que você recebeu no último dia de janeiro. Se você não tem um frasquinho, então venha que você vai receber a unção na entrada aqui do Templo de Salomão, diante da Porta Formosa, que representa Jesus. Os bispos e pastores estarão na entrada para lhe recepcionar. Ungir-se com um óleo consagrado é o mesmo que saber o caminho a seguir. Sabe, quando você tem a unção do Espírito Santo, você sabe o caminho que você tem que seguir. Agora, você é como um carro, no meio da escuridão. Se não tem farol, você não pode se locomover. Você tem um carro, tem força, mas não tem luz. Você precisa do farol, você precisa iluminar o caminho para poder então se dirigir. É isso que faz o Espírito de Deus. Quando você se unge com óleo, o Espírito Santo lhe dá luz, direção, mostra para onde você tem que ir, o que você tem que falar, como que você tem que proceder com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos. E nisso você se torna um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho, um melhor cidadão, um melhor profissional. Essa é a proposta do batismo com o Espírito Santo. Disse Jesus que ele vai nos guiar a toda a verdade. Quando você quando você tem o Espírito Santo, você não é guiado pelo que sente, pelo que ouve, pelo que os outros falam, mas pelo que está escrito. Quer dizer, ninguém lhe engana. Você chega no seu objetivo. Você chega no seu destino. Você não fica perdido por aí, como tem muita gente em meio a esta pandemia, em meio aos problemas familiares. É ou não é verdade? Meu nome é Vanusa, tenho 43 anos, sou empresária. Eu era católica, desde muito nova, pequena, e eu era praticante mesmo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, eu adorava imagens, eu cria que naquelas imagens me ajudava de alguma forma, né, que aquilo ali tinha que existir. Que fora daquilo ali, quem não acreditasse, quem não tinha uma adoração como a minha, estava contra a palavra de Deus, né? Estava contra aquilo que era pregado lá onde eu frequentava, né? Quando veio para mim sobre a Universal, aquilo ali me criou uma revolta, porque era totalmente ao contrário daquilo que eu tinha aprendido, né? Quanto mais eu falar mal, eu me sentia bem, porque eu estava protegendo a minha religião. Naquela época, a Igreja Universal, para mim, era só enganadores, né? Charlatões, né? Como falam, né? Às vezes eu passava pelos canais da TV e eu via aquela multidão dentro das igrejas e aquelas pessoas indo até o altar, né? E eu via aquilo ali, eu falei, nossa, quanta gente enganada, quanta gente que não está tendo noção, que estão sendo enganados, que não vai ter resultado nenhum aquilo ali. E aí eu saía falando isso. Aonde eu chegava, eu comentava, eu falava assim, olha, vocês viram na televisão tal dia, eu passei na TV, o canal da TV daquela Igreja Universal, eles estão enganando o povo. Se você tiver algum familiar, não deixa aí. Então, assim, eu induzia as pessoas a não ir. Quanto ao bispo Edir Macedo, eu era totalmente contra. Assim como eu via a igreja, né, contrária àquilo que eu acreditava, eu via que ele era assim, era o chefe da organização, né, vamos dizer assim. Porque eu via que ele tinha um poder de manipular, mais de denegrir, né, de destruir. Naquela época, se eu encontrasse o bispo Edir Macedo mesmo, naquela época, eu chamaria ele de ladrão. Deus me livre de pisar nessa igreja. Eu não gostava nem de passar de frente da igreja. Paralelo a tudo isso, né, o que eu tinha em mente, né, de como era a minha visão, eu tinha uma vida destruída.
eu tinha uma família destruída, eu tinha uma vida financeira destruída, eu tinha uma saúde destruída, né? E foi quando eu conheci, né, a igreja, foi num dos piores momentos da minha vida. Eu estava com um problema sentimental sério na minha vida, né, que eu estava já no 3º casamento, e eu estava grávida e eu descobri que eu estava com uma infecção muito grande, né, e o médico falou que eu corria até risco se eu não cuidasse. E eu saí de uma clínica chorando, né, preocupada com o meu neném, né, e aí eu fui para o ponto de ônibus, que eu não tinha carro naquela época, era uma miséria danada. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu comecei a chorar. E as pessoas começaram a olhar, aquilo ali começou a me incomodar. Aí eu fui para um outro ponto, chorando, sozinha, e as pessoas começaram a olhar para mim. Eu não queria que ninguém perguntasse nada. E aí quando eu olhei de frente com o ponto de ônibus, o que eu vejo? Justamente, né, a porta da igreja aberta. E aí eu falei assim, não, eu vou entrar ali, está aberta. Como era na parte da manhã, para mim não tinha reunião, né? E aí eu entrei. Quando eu entrei, estava começando uma reunião. E aí eu sentei, a última cadeira eu sentei. E ali eu fiquei assistindo, e o pastor fez a reunião toda, e parece que durante a reunião toda, tudo que ele falava era para mim. Parece que alguém eu tive a impressão que tinha chegado alguém antes de mim e falado, olha, vai vir aqui uma pessoa, a Vanusa, e ela está passando isso de problemas na vida dela, e você vai falar isso. Então, assim, aí ficou até, e aí no final ele falou assim, se no final da reunião você quiser vir falar comigo, se você quiser uma orientação, você fica que eu vou te atender. Só que eu não tinha coragem de chegar, porque eu falava muito mal, né? Eu estava mais perto da porta do que do altar. E eu falei assim, na hora que ele entrar, eu vou sair, porque, né? Aquela coragem, não tinha aquela coragem de chegar até ele. Mas mesmo assim, querendo falar com ele, mas tendo aquela resistência dentro de mim. Mas ele veio até mim. E ele perguntou o que eu estava passando, aí eu comecei a chorar, ele deu toda a atenção, ele tinha umas 2 obreiras também atendendo junto. E eu achava que, o momento que ele veio até mim, eu falei, não, ele vai começar a pedir dízimo, ele vai começar a pedir um monte de coisa, né? Ele vai começar a falar coisas nada a ver. E aí, a forma que ele me atendeu, eu falei assim, não, eu vou ficar pelo menos 30 dias, porque tinha aquela resistência, né? Se nada melhorar, se nada acontecer, eu saio dessa igreja. Mas já na minha mente, no meu subconsciente, eu pensava assim, mas também, se acontecer, eu também vou sair, porque eu não quero ficar nessa igreja, né? Isso aqui não é para mim. Mesmo assim, não acreditando, eu fui, comecei a ir para a igreja, comecei a fazer os propósitos durante 30 dias. E aí o médico pediu novos exames. O médico ficou espantado no segundo exame que ele recebeu, que ele me passou. Ele falou assim, você tomou alguma coisa? O que aconteceu? E eu fiquei assim, e na hora já veio minha cabeça, a Igreja Universal. O Deus da Igreja Universal fez algo por mim. Primeiro eu lutei pelo meu eu, né? Para me melhorar, para me mudar a minha vida, a minha mente. Comecei a buscar mais, o Espírito Santo buscar, mostrar para ele que realmente eu confiava nele, né? Que eu tinha aquela confiança em Deus. Então eu comecei a orar mais, eu comecei a jejuar mais, eu comecei a dar atenção mais a cada ponto, a cada vírgula que estava na palavra de Deus. Coloquei minha vida no altar, coloquei o meu eu, né? Para poder não ser a minha vontade, mas ser a vontade de Deus. Foi um dia maravilhoso, numa quarta-feira, né? Como se realmente a gente fosse lavado por dentro. Quando terminou ali a reunião, eu queria falar para todo mundo, falar das grandezas, daquilo que estava dentro de mim, o que Deus poderia fazer. Eu queria trazer as pessoas para a igreja, eu queria falar de como é bom, né, ver que o Espírito Santo está em você, que você tem aquela força. E aí meu casamento foi transformado, minha família foi transformada, né? Meu marido, graças a Deus, hoje ele é obreiro, assim como eu sou obreira, né? Meu filho também, minha nora também, né? Eu tenho um pequenininho também. E
Assim, minha vida financeira melhorou, eu não tinha nem emprego, né? Hoje eu sou dona do meu próprio negócio. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus através da Igreja Universal e hoje minha vida é transformada, graças a Deus. Não se deixe enganar, a exemplo da Vanusa, que foi enganada pelos fake news, notícias falsas de pessoas que diziam que nós, bispos, pastores, obreiros da Igreja Universal, membros, éramos bandidos, ladrões. Quer dizer, que manipulávamos as pessoas. Meu amigo, na Igreja Universal, nós ensinamos a palavra de Deus e fazemos questão de afirmar e de dizer às pessoas: não obedeça, não faça nada que nós, bispos, pastores, venhamos lhe ensinar, dizer que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Inclusive, nós ensinamos as pessoas a conferirem o que está sendo falado no altar, se está escrito na Bíblia. Porque nós queremos que você conheça a verdade e seja livre. Hoje, a Vanusa está completamente liberta, transformada, batizada com o Espírito Santo, porque ela fez uma prova. Ela fez uma prova. Eu vou vir nesta igreja, eu vou participar das reuniões nesta igreja durante 30 dias. Se não acontecer nada, então eu não volto nunca mais. E antes dos 30 dias, ela já estava abençoada. Deus já havia dado sinais para ela, que Ele existe, que a sua palavra é verdadeira e que na Igreja Universal nós ensinamos as Escrituras Sagradas. Por isso, eu pergunto, você entrou o ano novo, estamos no segundo mês do ano, amarrado pelo espírito maligno da mentira? Você está amarrado a mentiras pessoais? Você vive mentindo, enganando, demonstrando uma coisa que você não é? Ou talvez você entrou o ano novo amarrado por um espírito da mentira, crendo em mentiras? Meu amigo, avalie, porque o espírito da verdade não amarra. Quem amarra é o espírito da mentira. Chegue cedo neste domingo aqui no Templo de Salomão. Às 18 horas vamos iniciar a reunião do encontro com o Espírito Santo. Se você tem um frasquinho com o óleo que você recebeu no último dia de janeiro, dia 31, traga, que nós vamos colocar aqui uma gotinha do óleo consagrado. Se você não tem, nós vamos ungir o alto da sua cabeça para que você receba o Espírito Santo e, através de você, toda a sua família seja salva, seja iluminada. Eu sempre vivi no extremo. Para mim não tinha essa de eu vou sair 2 dias da semana. Eu me entreguei totalmente na noite. Eu me entreguei totalmente nas drogas. E eu não sabia que ele fazia uso da cocaína. Eu via que ele ficava muito acelerado, às vezes um pouco meio agressivo, mas para mim tinha bebido, tinha usado lança-perfume tanto quanto eu. Ela chegou ao ponto de querer pular do carro no meio da avenida, na Marginal. Então a gente começou a viver um pequeno inferno depois que a gente entrou para esse universo de festa rave. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Todo dia minha mãe ouvia o Bispo Macedo, mas todo dia ela ouvia o Bispo Macedo, todo dia. E eu ouvi uma coisa que ele disse. Ele disse assim: você que está me ouvindo aí, você não tem nada a perder. Por que você não faz um pacto com Deus? A pessoa também tem que dizer: eu aceito, eu me entrego, eu faço esse pacto contigo. Aquela palavra pacto, ela entrou dentro de mim. Eu tenho que fazer esse pacto com Deus hoje. E o bispo falou sobre o altar. Então eu procurei a Igreja Universal, eu não olhei para o relógio, não fazia diferença que a reunião tinha. Eu só queria chegar até o altar e fazer um pacto com Deus. Eu falei: Senhor, eu vim aqui fazer um pacto contigo. Eu vim aqui te entregar a minha vida. Sou um mentiroso. Eu engano, eu minto, eu roubo, eu traí um monte de gente. Eu fiz um monte de gente sofrer. Eu acabei com a vida de um monte de gente, mas eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser quem eu sou, eu não quero mais isso. Poxa, eu não tô te pedindo nada, eu só tô aqui para confessar, eu tô arrependido de quem eu sou. Se eu pudesse, Senhor, eu não faria nada do que eu fiz, tem misericórdia de mim. E ali eu provei do perdão de Deus. Quando eu levantei dali, eu não tinha mais desejo por nada. Ali, foi selado ali a presença de Deus dentro de mim.
O Espírito Santo me trouxe paz. Então, no meu casamento existe paz. O Espírito Santo me fez entender os verdadeiros valores da vida. Então, eu consigo valorizar as pequenas coisas. Hoje a gente vive um casamento totalmente alegre, totalmente feliz, um casamento literalmente de paz. Eu só queria chegar até o altar e fazer um pacto com Deus. O altar está à disposição de todos que desejam entregar toda a sua vida. Neste domingo, você terá a oportunidade de fazer um pacto com Deus na Santa Ceia, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Neste domingo estaremos então ao pôr do sol, às 18 horas, no Templo de Salomão, participando da Santa Ceia e estudando o livro do Apocalipse. Traga a sua Bíblia. Vamos estudar as profecias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Estamos vivendo os últimos tempos. Diante de tudo que foi falado e exibido, só me resta dizer: aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que 50 anos atrás isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar,